Bom dia, Thanks God Every Day nessa sexta-feira, último dia da semana do nosso Thanks God, e é muito bom estar aqui mais um dia falando com vocês. Bom dia Jairo. Vamos lá para a passagem, né? Passagem curtinha, mas extremamente significativa. Bom dia, vamos lá. Josué 6, versículo 1 e seguintes. Bom dia. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, assim fará por 6 dias. E 7 sacerdotes entregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão a trombeta. Bom dia. E mais à frente a gente vê que tudo isso aconteceu, foi cumprido o processo, e Jericó, que parecia tão fortemente fechada diante do povo de Deus, caíram as muralhas, e o povo de Deus assumiu, né, ali toda aquela região. Então o processo muitas vezes é o que falta, né, pra gente acessar o melhor de Deus. Mas tudo começa com consciência, né? Hoje, fechando essa semana, que nós falamos sobre Egito, deserto e Canaã, nós falamos cada dia sobre um, e hoje nós vamos falar sobre os perigos de cada fase. Os perigos do deserto, os perigos do Egito antes e os perigos da entrada em Canaã. Nós devemos sempre estar alertas, né? Assim como as virgens que não podiam sair sem o óleo, né? Sem estar alerta, sem estar preparado. Nós também precisamos estar alertas e alerta em cada fase. Cada fase exige de nós um comportamento específico, uma posição específica. Então nós temos que estar posicionados de forma que combine com aquele momento que nós estamos vivendo. Tem uma frase que é atribuída ao Gladiador, né, que eu gosto muito, mas trazendo um pouco aqui pro lado espiritual, lá a frase fala o seguinte: tudo que fazemos ecoa pela eternidade. Então tudo que nós fazemos, todo o nosso comportamento tem um peso na eternidade. Tudo que fazemos ecoa pela eternidade. E nós não podemos viver de forma displicente. Nós não podemos viver como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando eu vivo de forma assim, deixando levar, ou de forma displicente, eu corro o risco de perder questões muito importantes. Eu perco às vezes o time, eu perco a oportunidade, eu perco o melhor de Deus, por não estar atenta ao que está acontecendo. Então uma coisa que nós temos que pedir a Deus continuamente é consciência das coisas que Ele tenta nos mostrar o tempo todo, né? Deus está nos mostrando o tempo todo o que está acontecendo, os passos que devemos dar, mas muitas vezes nós ficamos um pouco displicentes. Então não vamos viver dessa forma, né? Nós vamos viver de forma a acessar, a ter esse acesso a todas as coisas que Deus tem para nós, né? E vamos falar um pouco então de cada fase, os perigos de cada fase, os riscos de cada fase, ou o que nós precisamos estar atento para não cair nas fases que nós estamos, né? Então nós temos falado sempre aqui, insistido nessa questão do Thanks God, que Deus tem o melhor para nós, mas é o melhor em plenitude. Nós temos direito a tudo o que Deus tem para nós neste tempo. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco e acham que é depois da morte. Depois da morte é uma outra história e claro que vai ser muito melhor. Mas nós temos hoje, o tempo de hoje, e nós somos chamados para reinar em vida. Nós somos chamados para reinar neste tempo. E isso é a instauração do reino de Deus na terra. É reinar aqui e agora, com as questões daqui e da agora. E depois nós temos outra história para depois, né? Até o final dos tempos, ou até depois do fim, né? Depois do final dos tempos. Mas então nós temos que entender que nós estamos numa guerra, mas essa guerra ela não é contra carne nem sangue. E muitas vezes nós confundimos um pouco isso e achamos que nós estamos lutando contra pessoas, contra carne e sangue. Mas na verdade a guerra ela é espiritual, a guerra é contra principados e potestades, contra forças espirituais espalhadas nos ares. Então que forças são essas, né? Forças que não querem que nem eu e nem você, que a gente acesse o melhor de Deus nesse tempo. Então existe todo um conjunto de forças do mal
nos fazendo perder o rumo aqui, para a gente não acessar neste tempo o melhor de Deus. Então a nossa guerra não é contra pessoas, nem contra carne nem sangue, mas contra essas forças espirituais espalhadas nos ares que quer nos afastar do melhor de Deus. Deus tem o melhor para nós e agora, neste tempo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, Jesus disse. Então, por que não acessar o melhor agora? Nós não acessamos quando a gente se perde nessa guerra, achando que é contra pessoas, né? Mas, na verdade, são forças espirituais nos tirando do melhor de Deus, né? Então, todas as vezes que nós estamos no Egito, em determinada área, nós sabemos que nós estamos na escravidão. Então, o que é a escravidão? A escravidão é quando nós enxergamos uma limitação naquilo que é ilimitado. E quem é ilimitado? Aquele que me fez e te fez. Ele tem o poder sobre todas as coisas, o alfa, o ômega, e nos convida para cumprir isso aqui nessa terra. E quando nós achamos que existe uma limitação, nós estamos naquela área específica, que nós estamos limitadas, nós estamos então na escravidão, nós estamos no Egito. Eu tenho falado sobre isso aqui desde o início da semana, né? Quando nós pensamos, por exemplo, que se eu já estou tão bem numa área, eu não vou estar em outra. Sorte no amor, azar no jogo, ou o contrário. Não, são todas as coisas. Plenitude. Plenitude nos fala de ser completo, de todas as coisas. Então sim, é lícito e é de Deus eu querer todas as áreas que sejam completas na minha vida. E todas as vezes que eu escuto alguém dizer que eu não posso determinada coisa, porque eu já tenho outra, tipo, seja grato por tal coisa, que você já tem isso, esquece a outra. Todas as vezes essa vozinha nós temos que identificar, não é a pessoa que está falando, tem alguma coisa por trás ali tentando me tirar a ideia da vida plena, né? Então é muito comum pessoas bloqueadas estarem próximas de nós, tentando nos bloquear ou nos manter no bloqueio. Então quando eu acordo, e eu tenho consciência, então, de que eu posso ter uma vida plena em alguma área, e alguém me fala que eu não devo ficar focado nisso, eu tenho que estar atento para essa voz. Esse é um cuidado do Egito, né? Bom dia! Então, todas as vezes que eu penso que eu não posso ter essa vida plena, eu escuto isso de alguém, eu tenho que ter esse discernimento de que ali nós temos uma pessoa bloqueada, tentando me manter na escravidão. Pessoas bloqueadas bloqueiam outras, e pessoas bloqueadas mantêm as pessoas no Egito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então um perigo do deserto, vamos falar dos perigos de cada estado, de cada área, né? De cada fase. Um perigo do deserto, primeiro, é ouvir quem está bloqueado. Pessoas que não têm a vida plena, mas que querem dar palpite na minha vida. Então, muito cuidado. Às vezes a gente confunde que, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha muito sucesso financeiro, por exemplo. E ela é uma referência para mim. E eu estou tentando aqui, por exemplo, ter uma vida conjugal, uma vida no casamento, uma vida santa. Uma vida plena no casamento. E essa pessoa que tem sucesso financeiro, mas que não tem uma vida em família, que é exemplo para mim, e ela fala comigo alguma coisa em relação ao casamento. Eu tenho que acender uma luzinha. Porque, na verdade, essa pessoa não é referência nessa área. Então nós temos que ter cuidado quem nós estamos ouvindo. Se tem vida abundante naquela área que ela está tentando me dar um conselho. Então às vezes eu posso confundir porque ela tem uma autoridade numa área, mas não quer dizer que ela tenha na outra. E aí com muito cuidado nós temos que ouvir isso aí, né? Então esse é o primeiro risco. O segundo risco dentro do Egito é, estando morto, pensar que está vivo. É quando eu tenho zero consciência. Eu penso que eu estou vivendo bem. Isso pode ser exemplificado com tipo churrasco na laje. Sabe a brincadeira de churrasco na laje? É quando eu não tenho ainda o que eu quero, mas eu me engano com alguma coisa nada a ver. Então eu curto isso aqui, tipo, tomo todas para ser feliz. Mas na verdade eu estou morta, eu estou na escravidão, mas eu estou vivendo essa felicidade, entre aspas, do churrasco na laje, né? Porque eu não quero acordar para aquilo que está acontecendo. Então esse é o primeiro nível, né? Zero de consciência. É quando eu estou morta e penso que eu estou viva. Tem até uns filmes da pessoa que morre, né? E chega em algum lugar e fala, tô vivo, tô morto, né? É mais ou menos isso. É quando nós, estando morto, pensamos que estamos
estamos vivos e pensamos que já existe vida ali. Não, nós estamos como os ossos secos, né? Sem vida. Então esse nível de consciência ele é perigoso, porque quanto mais eu tiver essa inconsciência, mais tempo eu fico no Egito, na escravidão. O terceiro risco do Egito é quando eu acordo e eu sinto raiva, rancor, ódio ou amargura em relação à pessoa que me deixou no Egito. Então eu fui bloqueada, por exemplo, pelos meus pais. Aí eu acordo, eu vejo que eu estou bloqueada, eu vejo que eu estou no pior momento, naquela área. E eu descubro que eu fui bloqueada pelos meus pais. Ao invés de eu fazer alguma coisa para ir logo pro deserto, para chegar em Canaã, eu pego a minha energia e coloco. Eu sinto ódio, rancor, raiva e amargura com a pessoa que me colocou no Egito. E aí eu continuo no Egito, só que com consciência. E isso só aumenta o sofrimento. Então esse seria o terceiro ponto. É quando eu tenho consciência, mas eu ponho energia no lugar errado, sentindo ódio, rancor, raiva ou amargura em relação às pessoas que me bloquearam. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Aí é o sofrimento com consciência, né? E então, só para fechar essa questão da questão do Egito, nós temos que lembrar o seguinte: o nosso maior bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Não é contra homens de carne e sangue. Eu não tenho que ter raiva, rancor, ódio ou amargura de uma pessoa que me bloqueou, que pode ser meu pai, minha mãe, um cônjuge, pode ser uma professora, pode ser qualquer pessoa, uma babá, pode ser qualquer pessoa. Eu não posso lutar contra essa pessoa. Mas esse bloqueio, por que ele veio na minha vida? É porque quem me bloqueou, forças espirituais do ar, eles me bloquearam para quê? Para não cumprir aquilo que eu vim cumprir. Então, ao invés de colocar minha energia tendo raiva, rancor, ódio e amargura em relação às pessoas na Terra que me bloquearam, eu percebo que é uma guerra muito maior, que é uma guerra de forças espirituais. Por quê? Para me bloquear naquilo que eu vim fazer na Terra, o meu propósito. Então, a frase que resume isso é: o seu bloqueio, o seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. O dia que isso fica claro na nossa cabeça, nós paramos de gastar energia com o que não precisa e nós vamos focar energia em ir para o deserto. Então chegamos na segunda fase, o deserto, né? Quais são os riscos, né, que nós corremos no deserto? O risco mais grave do deserto é não entender que ele é processual, que tem um início, meio e fim. Esse é o pior risco que nós podemos cometer estando no deserto. Então, no deserto é quando eu já tenho consciência, eu resolvi reconstruir em determinada área para ter essa vida plena, para chegar na vida plena. E esse período é um período difícil, por quê? Porque é um período sem resultado. Sem resultado. Você tem um processo para cumprir, mas você não tem resultado ainda. Então, o desânimo é uma consequência de quem não entende o processo. Porque se eu entendesse com tranquilidade, com certeza, eu visse com clareza que não tem resultado, mas eu estou no início, eu estou no meio, eu estou no final, eu estou no processo, isso me dá uma tranquilidade que eu sei que tudo vai acabar. O deserto ele acaba, mas o deserto é tempo de preparação. É porque eu fiquei tanto tempo lá vivendo na escravidão que não tem como pular da escravidão para a vida plena. Eu preciso aprender algumas questões e esse aprendizado ele vem do processo. O deserto é processual. E eu tenho que entender isso para não desistir. Porque o que nos faz muitas vezes continuar são só os resultados. E como no deserto é uma fase sem resultado, e aí eu fico dando voltas. E eu posso ou demorar demais no deserto, como aconteceu com o povo hebreu que ficou 40 anos sem necessidade, ou eu posso fazer como muitos fazem, volta pro Egito. Tá na merda, mas tá quentinho. Lá pelo menos eu tinha algumas vantagens. Estar no Egito tem algumas vantagens, tem algumas vantagens imediatas, como por exemplo receber a comida na mão, né? Que o escravo recebe. Não é o que ele queria, não é o tanto que ele queria, mas recebe. Então volta por não entender que o deserto é processual. Esse é o pior risco que nós podemos cometer. Um risco muito grande, andar com companhias erradas ou andar sozinho. Deserto não é lugar de andar sozinho. Você tem que pelo menos ter uma dupla.
Pelo menos alguém que entende, tem unidade de propósito com você. Pode ser mais pessoas também, mas pelo menos uma pessoa tem que estar comungando com você. Tem que estar em unidade com você. Tem que entender o que você está passando, o que você está vivendo, para te ajudar nos momentos que você quiser voltar para o Egito ou desistir totalmente do deserto. Neste momento, essa pessoa que tem unidade com você, ele vai te ajudar, ele vai te suportar. Vai te dar suporte nos momentos difíceis. Então a companhia tem que ser a companhia certa, tem que ter unidade nessa companhia. E sozinho você vai acabar desistindo. E com companhia errada você desiste mais rápido ainda. Então a companhia não pode ser a errada e não pode também ter a ausência de companhia, né? E um último erro no deserto, muito grave e perigoso, é nós não gerenciarmos as vozes que ficam dentro de nós. Essas vozes vêm de onde? Na maioria das vezes dentro de nós mesmos, do tempo do Egito. No tempo do Egito nós criamos experiências de Egito, experiências de morte, experiências de escravidão. E essas vozes, elas ficam no deserto, elas ficam ecoando dentro de nós e tentando nos fazer o quê? Reviver, voltar, desistir. A maioria das pessoas pensa que essas vozes, a voz do inimigo, a maioria das vozes são nossas mesmas. São vozes que vieram dos registros do tempo que nós vivemos na escravidão. E essas vozes tentam trazer a gente de volta para a escravidão. É só ficar de olho, não estamos lascados, é só ficar de olho. Fica atento para a voz e reconhece. Cada vez que você ouvir uma voz, essa voz ela pode ser das pessoas erradas que estão andando perto de você, pode ser de você mesmo, a maioria delas, mas também pode ser das forças espirituais espalhadas pelos ares. Quando você estiver muito no caminho certo e muito focado, você vai ouvir vozes e elas podem ser sim dessas forças espirituais. Mas a maioria das vozes são nossas mesmas. E nós temos que estar atento para essas vozes se ela bate com o processo. Se ela não bater com o processo, ela não certificar que você está no processo, essa voz ela não pode ser ouvida. E aí como é que você combate uma voz com outra? Que voz é essa? Essa voz que eu estou falando aqui. Você fala o que você acredita. Você fala o que Deus te falou. Você fala o que você está buscando. Você fala. Quando você fala, a outra voz cala. Esse é o antídoto para essa voz que fica o tempo todo perturbando, né, o nosso processo. E por último, a última etapa é Canaã. Ontem eu falei sobre Canaã e eu falei muito assim, com cuidado, não confunda Canaã com a Jerusalém Celeste. Porque pessoas pensam que quando eu piso em Canaã acabam os problemas. Não, Jesus falou: no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, eu já venci, eu venci o mundo. Então Canaã não é terra de Jerusalém. Jerusalém Celeste é uma outra coisa, para um outro momento nós podemos até falar depois aqui, porque vai ser tudo melhor mesmo. Mas não é tempo ainda da Jerusalém Celeste, é tempo de Canaã. E Canaã é a terra que mana leite e mel, é a terra dos cachos de uva que precisa de 2 homens para carregar. É terra de bênçãos, é terra de estar debaixo do favor de Deus, é terra de vitórias. Mas não existe vitória sem luta. Canaã é a instauração do reino de Deus na terra. É onde você acessa o favor, mas é onde você permanece em guerra. Então não existe paz sem guerra. Nós estamos em guerra. Se você estiver em Canaã, em qualquer área, você pode ter certeza. Você está em guerra e ao mesmo tempo recebendo as vitórias. Então qual o perigo de Canaã? Não entender que está em guerra. Viver guerra que não é sua. Falei sobre isso ontem, né? Quando nós vivemos as guerras dos outros, nós perdemos energia das nossas guerras. E quando é que eu vivo guerra dos outros? É quando eu entro em histórias que não são minhas, quando eu me preocupo com questões que não são da minha alçada, quando eu cuido da vida dos outros, quer seja só por uma fofoca, uma bobagem, como querendo ser salvador de alguém. Nós temos essa mania de querer ser Jesus na vida dos outros, né? De querer salvar as pessoas de todos os jeitos. Não, nós não somos o Salvador. Existe um Salvador, nós não somos. Nós temos que lutar as nossas próprias guerras e vencer as nossas guerras em Deus, mas nós não vencemos guerra dos outros. E esse é um perigo muito forte em Canaã.
Esse perigo pode me fazer voltar para o deserto e, quiçá, voltar até para o Egito, de querer vencer a guerra dos outros. Eu posso exaurir as minhas forças, tentando vencer as guerras dos outros. Então esse é um perigo de Canaã, né? E um perigo, terceiro perigo e último aqui de Canaã, é não desfrutar. Canaã é terra de desfrute, pois não é terra que mana leite e mel, pois não é terra dos cachos de uvas gigantes, é terra de desfrute. Canaã é tempo de curtir, é tempo também de viver o melhor de Deus, mas é tempo de guerra. Guerra, desfrute. Guerra, desfrute. E tá tudo bem desfrutar, e às vezes nós ficamos esperando a vida perfeita para desfrutar, mas a vida perfeita é Jerusalém celeste. Nós temos que aprender a desfrutar em tempos de guerra. Desfrutar quando nós temos pequenas vitórias. Tive uma pequena vitória, eu preciso desfrutar, porque eu tenho que lembrar que eu estou em Canaã. Porque senão eu vou pensar que eu estou no Egito e eu estou com pequenas vitórias. E o empilhamento de pequenas vitórias me leva para grandes vitórias. Isso é viver Canaã com sabedoria. Tudo que Deus tem para mim e para você é o melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais pôde se ver ou se pensar, se imaginar tudo que Deus tem para mim e para você. Mas para isso nós precisamos conectar nessa fonte todos os dias e ter esse discernimento de qual a posição eu preciso ter neste momento. Então sugiro para nós, neste final de semana, buscar em Deus intimidade, buscar em Deus um silêncio, na meditação, na oração, na contemplação, buscar em Deus as chaves e a consciência suficiente para saber em qual fase nós estamos naquelas áreas que nós buscamos a plenitude e qual a posição certa para aquele momento. Deus sabe todas as coisas e Ele tem prazer de me contar e de te contar. Nós só precisamos buscar nele essas respostas, né? Faça perguntas para você, faça pergunta para Ele, e Ele tem o prazer de mostrar para mim e para você em que momento, qual é a posição e o que está acontecendo na nossa vida, ter clareza, né? A consciência vem de Deus. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia. Nós vamos continuar semana que vem, talvez nesse assunto, talvez em outro, mas o que Deus nos inspirar, nós estamos aqui prontos para falar sobre o melhor de Deus na minha vida e na sua. Thanks God every day, obrigada a Deus todos os dias. Por hoje, pelo fim de semana, Deus te abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.